Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Uma imensa alegria tê-los conosco e mais uma live, Orai sem cessar. E vamos orar iniciando esse nosso momento de estudo bíblico e também de oração. Senhor, nós lhe rendemos graças por este domingo que está se encerrando, pelo dia abençoado, pela noite que se inicia. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sustento nas nossas vidas. Pai, abençoa-nos agora, nesse momento em que estudaremos a tua palavra. Prepare o nosso coração para que aprendamos de ti. Senhor, abençoa-nos também nas orações, quando conversaremos contigo, colocando diante de ti as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos agradecimentos. Quanto a mim, Senhor, eu peço que exerça a tua grande misericórdia e que seja eu mero canal para transmitir a tua mensagem, pois importa que seja ouvida a voz do teu Espírito e não a minha, através da tua palavra. Seja eu mero canal do Senhor nesta noite. Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas e ajuda-nos a cada dia a viver uma vida reta e santa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa página. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Vamos dar continuidade no nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Ontem nós vimos aquele texto difícil de Ananias e de Safira, em contraste com a atitude de José, chamado Barnabé, né, o filho da consolação. Hoje é um texto um pouquinho mais tranquilo, né? Se você não teve acesso ao estudo de ontem, basta você acessar os vídeos aqui na nossa página no Facebook, tanto das canções. Ontem nós tivemos um momento especial com o irmão João Veríssimo e nós tivemos o estudo. Também os vídeos estão disponíveis no YouTube, no nosso canal Igreja Presbiteriana de Blumenau. Aliás, todos os nossos vídeos estão disponíveis. Desde o início da pandemia, nós temos todos os nossos vídeos disponíveis aqui no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Você tem um estudo completo em Romanos, em 1 João, em Oséias, né? Vários estudos lá à disposição àqueles que não acompanharam. Então vamos lá, dar prosseguimento ao texto. E nós vamos ver Atos hoje, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 12 até o 16. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, motivo de ação de graças, pode pedir por outra pessoa, né? A gente fala intercessão, é quando você pede por outra pessoa. E depois do estudo nós vamos orar por todos os motivos de oração. Não se esqueça de deixar também o seu boa noite aí, o seu oi, para eu enviar um abraço, tá? Eu só consigo saber se você assistiu a live, só consigo enviar um abraço se você deixar um comentário. E você que pode também, compartilhe esta live com seus amigos, com as suas amigas, e assim a gente consegue atingir um maior número de pessoas. Atos 5, de 12 a 16. Então, vamos estudar mais um sumário, mais um resumo importante, ou alguns comentaristas chamam o terceiro resumo principal de Atos. Outros vão preferir o tema sumário. Estudamos o primeiro sumário lá em Atos capítulo 2, que falava sobre a vida da igreja cristã, aqui a comunidade de Atos, a primeira igreja estabelecida, a maneira como viviam os convertidos, e havia um misto de assuntos no primeiro sumário, mas que pairava entre os prodígios e sinais dos apóstolos e da partilha da vida em comum, da vida cultica, etc., daquela comunidade. Pois vimos no sumário do capítulo 4, um pouco mais especificamente, a questão da comunhão e da partilha de bens, que nós chamamos de equidade social ou equalização social. Aquelas pessoas que tinham muitas posses, propriedades, se desfaziam delas, trazendo dinheiro aos apóstolos, para que aqueles que não tinham, tivessem. Então havia uma equalização social. Então foi o tema um pouco mais vigente
no sumário de Atos 4 para introduzir também, de certa forma, a oferta que José Barnabé faz e depois a oferta que Ananias e Safira fazem pela metade. E agora nós temos esse terceiro sumário tão importante, cujo tema, cujo o teor principal serão os milagres, prodígios, sinais, etc., que são operados pelos apóstolos. Nós tivemos a cura do coxo por Pedro lá no templo, já estudamos esse texto, e agora nós vamos ter o sumário, que é o resumo. Então eu vou explicar de novo para você que perdeu os estudos anteriores. O sumário ou o resumo é um artifício literário que o autor, Lucas, que quer ser historiador, apesar de ser um livro histórico, você não pode julgar o livro de Atos como um livro de história moderno, tá? Então você tem que pensar que o conceito histórico de 2000 anos atrás era muito diferente do nosso conceito histórico moderno, né? Então Lucas, ele quer ser historiador, mas dentro daquilo que ele era comum na literatura do seu tempo. E entre os recursos literários para se escrever história nessa época estavam esses resumos ou sumários. Eles tinham a função de tratar de muitos assuntos de maneira concisa, de maneira abreviada, como se fosse uma ideia de ganhar espaço-tempo, né? Então, em poucas palavras, ele resume os detalhes e resume um monte de tempo. Então, em poucas linhas, ele pode resumir meses ou anos e 20 mil assuntos, ele resume em 5, né? Eu dei até aquele exemplo para a gente quando a gente resume as férias, né? Eu fui no litoral, depois eu fiquei em casa, depois fui na casa da sogra. A gente não detalha geralmente os 30 dias, né? O horário que acordou, a roupa que vestiu e etc. Então, nós também usamos hoje sumários, né, no nosso discurso quando vamos falar de alguma coisa. E isso é o estilo formal dos antigos historiadores e Lucas segue esse padrão. Então vamos lá, estudar o terceiro resumo principal ou sumário de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então vamos lá. Tanto o termo sinal quanto prodígio são sinônimos. Tá? Você tentar especular que um é uma coisa e outro é outro, seria. O resultado acabaria sendo o mesmo. Tá? Então, tanto o termo sinal quanto prodígio poderiam ser traduzidos por milagre. Tá? Então, o que é um milagre? Um milagre é um ato que Deus faz usando ou não um ser humano, um homem ou uma mulher, tá? E sendo este ato sobrenatural, ele não está vinculado a nenhuma explicação física, matemática, médica ou científica. Por exemplo, milagre no seu sentido estreito, né? No seu sentido mais, mais milagre mesmo, né? Eu não consigo pensar em outro termo que não seja estreito, né? De estrito senso, aquilo que é e é, né? É e é. Por exemplo, eu vou e sofro um acidente de carro e faço amputação de uma perna e fico sem uma perna. E aí eu estou em qualquer lugar que seja, pode ser numa reunião da igreja, e Deus usa pela sua santa providência uma pessoa, um homem, uma mulher, ou mesmo não usa ninguém, ou uma criança, enfim, e outra perna aparece no lugar onde havia sido amputada, perfeita, à vista de todos, à presença de todos, sem intervenção de tratamento médico, sem intervenção de absolutamente nada. Alguém que não tem perna, a perna ali cresce sobrenaturalmente, desafiando as leis da matemática, da ciência, da medicina, da biologia e etc. Isto é milagre. Quando não há probabilidade, quando não há possibilidade humana. Milagre é impossibilidade humana, física, matemática, médica e biológica. Fora disso, não é milagre.
tá? Se pensarmos biblicamente. Então, o texto está falando de sinais e prodígios como atos miraculosos, que não têm explicação racional, metodológica, científica, física, matemática e etc. Qual que é a função do milagre? Já falei sobre isso na cura do coxo. O milagre operado por Deus, veja, o poder para a operação de milagres vem de Deus. Lembram-se do discurso de Pedro após a cura do coxo? Né? Por que vocês estão admirados conosco? Acho que foi pelo nosso próprio poder que fizemos isso? De maneira nenhuma. O que se operou na vida desse coxo foi pelo poder do nome de Jesus Cristo. Lembram-se, né? Nós já estudamos esse texto. Inclusive, o vídeo está aí disponível. Então, poder vem de Deus. O milagre sempre vem de Deus. O milagre não depende, a priori, num primeiro momento, da fé do coxo ou de quem está orando, porque o poder vem de Deus. Um é passivo, um é o agente que recebe, né? É o passivo, né? É o indivíduo que recebe o milagre. E o outro é o instrumento, é o canal que Deus usa. Então, ambos são neutros, né? Ambos só têm participação porque Deus opera desta maneira. Então, os milagres que acontecem desta maneira na Bíblia têm uma importante função no Novo Testamento. Primeira, mostrar que o reino de Deus é chegado. Tá? Todos diziam que quando o reino de Deus chegasse, quando o Messias chegasse, cegos voltariam a enxergar, mortos ressuscitariam, demônios seriam expulsos, ou seja, o reino de Deus é chegado. Então, à medida que sinais e milagres continuam acontecendo após a ascensão de Jesus e os seus apóstolos e os seus discípulos continuam operando esses milagres, é dizer que o reino de Deus está estabelecido. O Messias chegou, a era messiânica é inaugurada. Ou seja, estamos vivendo o tempo do reino. A consumação dos séculos já se iniciou. O fim dos tempos já começou. O período de fim do mundo, chamado escatológico, etc., já inaugurou. O relógio já está cronometrando aí, né? A coisa já se iniciou. Então tem essa função de dizer, o reino é estabelecido. Mais do que isso, o milagre é uma prova de que aqueles homens que o operavam, a sua mensagem era qualificada por Deus. Então, o milagre tem essa função, ser uma prova física de que o evangelho é verdadeiro. O que eles falam acerca de Jesus é verdadeiro. O que eles falam acerca da salvação é verdadeiro. Tá? E como que se testifica isso? Qual é a prova material? Milagres, prodígios e sinais mostrados pela vida dos apóstolos, esses homens que operavam esses milagres aqui em Atos dos Apóstolos. Então tinha essa função. Uma outra função também do milagre é antecipar, né? É trazer um pouquinho do céu para a terra, né? A gente poderia pensar aí numa figura de linguagem chamada prolepse, que é quando antecipa-se algo, né? Então, pensemos aí numa antecipação do céu no milagre. Por quê? Quando um coxo, um aleijado, volta a andar, a sua saúde é restabelecida, e isso está acontecendo, é uma maneira de dizer assim do reino de Deus. Olha, no reino de Deus não vai ter doença. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como que vai ser lá. Então, o milagre acontecendo, estabelecido aqui, tem essa função também, de mostrar como que vai ser o céu. Olha, os mortos que foram ressuscitados. Veja, lá não vai haver morte. Mesmo porque esse milagre de ressuscitação de mortos no Novo Testamento, ele é provisório. Tanto as pessoas que são ressuscitadas nos evangelhos, em Atos, enfim, você vai ver que essas pessoas voltam a morrer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu, né? Enfim, então, para a gente ver. Mas qual que é a ideia? Essa antecipação da vida eterna, essa antecipação do reino eterno, de como será depois daqui, né? A restauração final e etc. Então, essas são as funções dos milagres que eu consigo imaginar aqui nessa vida comum dos evangelhos e também na obra de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então ele resume, olha, esses milagres, esses sinais continuavam acontecendo. E o povo costumava reunir-se com os apóstolos para ouvi-los acerca dos ensinamentos,
também à espera de algum milagre, no pórtico de Salomão, ou seja, dentro no pátio do templo, né? O templo que havia nessa época era um templo construído por Herodes o Grande, era um templo suntuoso, grande, né? E o pórtico de Salomão, alpendre de Salomão, ou a área de Salomão, era uma área externa, porém coberta, né? Com uma areazinha com telhadinho, com um puxadinho de telhado. O próprio Jesus ensinou nesse lugar, né? E Pedro faz aquele discurso após a cura do coxo, também no pórtico de Salomão. Então parece-me que esse lugar era um lugar preferido para a prática de pregação neste tempo. Então o povo ia ali ouvir os apóstolos. Versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então o versículo 13 vai nos mostrar uma coisa interessante, né? Ele vai fazer justamente o contraste com o 14. Lembram-se que Pedro e João já tinham sido presos e compareceram diante do Sinédrio, lá do Conselho Superior, para dar satisfação, né? E eles foram admoestados, advertidos com muita veemência por parte dos integrantes do Conselho do Sinédrio para não pregarem mais no nome de Jesus e foram ameaçados. E eles continuaram pregando. É óbvio que os saduceus espalharam essa notícia. Olha, quem falar de Jesus vai sofrer penalidade. Então, algumas pessoas de fato, tinham medo. Né? Não queriam, apesar de ter admiração por aquilo que estava acontecendo, tinham medo das autoridades de se juntar à igreja cristã. E o versículo 14 diz, mas olha, quem faz esse acréscimo é o próprio Deus. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, veja, apesar de haver certo temor, haver certa preocupação por parte das pessoas e medo de se juntar e sofrer alguma penalidade por parte do Sinédrio, né? Eu expliquei o que é Sinédrio também já, tem o vídeo disponível aí, mas é como se fosse o Supremo Tribunal Federal do passado. Então, esse pessoal aqui foi advertido para não falar mais de Jesus. Então, uns tinham medo. Em compensação, outros eram atraídos e crescia, o Senhor acrescentava mais e mais a multidão. Interessante usar esse termo multidão exatamente para dar uma ideia de muitas pessoas. Então, o movimento cristão ia crescendo ali em Jerusalém, na Palestina do século I. Versículo 15, agora temos um texto polêmico, mas que não é difícil. Se você ler ele bem calmamente, por si só ele já se explica, tá? É daqueles textos polêmicos que é porque a gente lê muito rápido. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Eu vou ler bem devagarzinho. A ponto de levarem os enfermos, os doentes, até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Então, o próprio povo que tinha visto a cura do coxo, que via esses milagres operados pelos apóstolos, tinha uma esperança, ou às vezes uma interpretação de que aqueles homens tinham poder em si próprios para operarem esses milagres. Tá? Pedro já havia discursado, dito, não, falei, é a ação de Deus, é o poderoso nome de Jesus que opera isso, não somos nós. Tá? Não depende de nós, nós somos apenas instrumentos. Mas para o público em geral, né, pode ser que muitos não tinham ouvido esse discurso, ou se ouviram também, meu irmão, minha irmã, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da doença, na hora do problema, a gente procura tratamento, né? E às vezes, embalado pela emoção, a gente nem racionaliza a coisa. Então, os doentes eram estendidos na rua, a maneira que Pedro passasse, a sua sombra tocasse neles. E alguns usam para isso, falam, olha, é um milagre. Mas o próprio texto não fala que eles eram curados por isso. Fala que o povo fazia isso. Mas aonde está escrito aqui que esse ato da sombra de Pedro passar curava? Vai dizer no versículo 16 que conclui, falando que aqueles que se chegavam até os apóstolos, a gente vai falar do 16,
eram curados e etc. Mas desse ato específico, dessa atitude do povo, veja, não tem nada aqui dizendo que essa atitude, que quando a sombra de Pedro passava por cima deles, eles eram curados. É uma questão de ler o texto com calma e ele já não se torna polêmico. Que polêmica o povo fazia? A Bíblia diz que eles eram curados dessa maneira? E ainda que fossem, nós que já estudamos Romanos inteirinho aqui, né? Aprendemos bastante. É o poder do homem que cura? Seria, porventura, a sombra de Pedro, algo supersticioso, algo mágico que cura as pessoas? Não. Se houvesse alguma cura através dessa metodologia estranha, atípica, seria o poder de Deus também. Deus não precisa de Pedro, nem da sombra dele. Mas se Deus quiser fazer de Pedro e da sua sombra um meio para ele operar esses milagres, para que o nome dele seja glorificado, para que o reino seja visto ali pelas pessoas, para que o céu seja antecipado, para que o evangelho fosse validado entre aquele público, poderiam ser curados pela sombra, ou se Pedro não tivesse sombra, poderiam ser da mesma maneira. Né? Então é só para a gente ver que um texto que às vezes alguns fazem teologia em cima desse versículo 15, não é tão complexo assim. O povo fazia isso. O texto diz que eles eram curados por causa disso? Não. E versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Quando você ouve cidades aqui, pense em vilarejos, tá? Nessa época era muito difícil uma cidade grande, estruturada. Eram pequenos vilarejos em torno de Jerusalém. Vilarejos lá de 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, já eram um vilarejão, né? Mas pequenos vilarejos. E geralmente essas pessoas que moravam nesses vilarejos, nessas aldeias ao redor de Jerusalém, eram pessoas pobres. Eram pessoas pobres. Jesus não preferiu os pobres. Jesus preferiu pessoas, pobres e ricos, homens e mulheres, brancos e negros. Em Cristo não há distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas há uma busca maior. Por quê? As pessoas que têm maior necessidade. E essas pessoas acabam encontrando guarida na comunidade cristã. São recebidas pela comunidade cristã. São abrigadas pelo Cristo que também as ama, as abraça, e esta comunidade era aquela que estava disposta a se desfazer de bens e propriedades para que aqueles que não tinham nada tivessem. Então era normal que essas pessoas também achegassem a esta comunidade desta maneira. Então, essas cidades, eles levavam seus doentes e atormentados de espíritos imundos. Então, doentes, qualquer tipo de enfermidade, e possessos. Tá? Uma das características de provar que Jesus era o Messias era a expulsão que ele fazia de demônios. Então, quando Jesus expele um demônio, é para mostrar a sua autoridade como filho de Deus, para mostrar que ele é o Messias, para mostrar que o reino de Deus veio vencer o reino das trevas. É para dizer que aquela promessa lá de Gênesis 3, que a cabeça da cobra seria esmagada, é cumprida agora pelo Messias. Então, a cabeça da cobra, a cabeça de Satanás, ou seja, o poder principal, o poder de ação de Satanás e seus anjos, é limitado. O reino de Deus vem vencer o reino das trevas. Isso se estende também aos seus apóstolos. Então, enfermos eram curados e possessos, oprimidos por Satanás, eram libertos. Todos eram curados pelo poder de Deus, através da sua igreja, através dos seus apóstolos. E tudo isto, nesse sumário, trazendo este tema, né, sobre os sinais e prodígios, fora aqueles 3 temas que eu já disse, né, da função do milagre, é óbvio, é para que concorra para a honra e glória do Senhor. Tá? Uma vez eu estava conversando com alguns amigos, quando eu ainda era pastor na igreja presbiteriana de Xanxerê, e alguém disse, fala, pastor, e se acontecer um milagre aqui na nossa igreja? Fala, rapaz, eu ficaria assustado se acontecesse um milagre. Imagina as pessoas querendo fazer peregrinação aqui para a nossa igreja, achando que o milagre aconteceu por causa de mim ou por causa de você. Então nós teríamos que ter até muita humildade nesse sentido. Se acontecesse um milagre de verdade na nossa igreja, uma pessoa for ser curada sobrenaturalmente, sem nenhuma intervenção médica, para além da possibilidade humana, isso comprovado que ela realmente tinha aquilo e não tem mais de maneira milagrosa, nós teríamos que ter muita humildade para tratar isso com as pessoas e deixar bem claro que é pelo poder de Deus.
né? Porque importa que o homem diminua sempre e Deus cresça e seja glorificado. Então, todos esses milagres também tinham essa função de glorificar o nome de Deus, aproximar as pessoas de Deus. Então, que fique bem claro, milagre nunca é para aumentar ou dignificar a instituição, a igreja, o pastor, o apóstolo, o bispo ou a pastora. Milagre é para glorificar a Deus. Se você um dia for um instrumento de Deus, eu nunca presenciei um milagre. Se um dia você for alguém que tem esse privilégio de ver um milagre, como esses aqui, como um coxo voltar a andar, ou você for um instrumento de Deus para que isso aconteça, lembre-se, é sempre o poder de Deus que está agindo ali, pela livre, espontânea ação dele, né? A providência dele, para a honra e glória dele. O ser humano ali, ou ele é o agente passivo que recebe um milagre e glorifica a Deus por aquilo, e o instrumento de Deus para aquilo ali, se é que Deus queira usar um ser humano, é mero canal. Sinta-se feliz e não pense que é porque você é mais santo ou menos santo, mais digno ou menos digno. Você foi só o canal. Pelo contrário, sinta tamanha humildade em dizer, Deus, olha, quem sou eu e pude ser um instrumento do Senhor para isso. Essa deve ser a função do milagre nas nossas vidas, né? Um pouquinho diferente do que nós temos visto aí nas igrejas da televisão. Mas que Deus nos ensine a todos e a todas. Amém. Então vamos ver os nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. E não esqueça de deixar uma boa noite para a gente enviar um abraço para você daqui a pouquinho também. Então, o primeiro pedido de oração que vem aqui para mim é da minha esposa, Aline. Peço oração pela tia Efigênia e pela sua cunhada Cláudia. Cláudia é a esposa do meu irmão, Robson. Pede pela sua família e pelos seus amigos. Cláudia está com um probleminha na coluna. É a idade, viu, cunhada? É a idade. Temos também aqui o pedido de oração da nossa irmã Suzana. Suzana Amaro. Pedido de oração é pela Catarina. Os médicos suspeitam que ela tem hipertiroidismo. Ela fará alguns exames. Então, orar pela Catarina. Catarina não é nora do pastor Gilberto, casada com o filho do pastor Gilberto? Não é isso? Ô, Letícia, você que sempre está assistindo aí, sabe tudo, né? E, se eu não me engano, eu lembro, não tenho certeza, tá, gente? A cabeça minha é meio esquecida. Mas que há um estudo aí que fala que quem esquece muito as coisas é o contrário, é que é uma pessoa que tem cabeça boa. Foi o estudo que disse isso, né? Faz sentido, meu sogro é inteligentíssimo e é esquecido. Mas então orar pela Catarina. Temos também o pedido de oração do Ricardo. Ricardo FSP aqui. Olha, pede pela vida dele, por ele, pela sua vida. Você já morou em Blumenau em 2018, 2009 e participava da igreja. Opa, Ricardo, que bom, tá? Vamos orar pela sua vida, tá? Frequentou a nossa igreja aqui em 2018 e 2019. Nós não nos conhecemos, né, Ricardo? Eu cheguei aqui agora em 2020. Tá, temos pedido de oração aqui também do diácono Osni. Pede oração por todos os enfermos, em especial pelo seu tio, João Antônio, pela Cristina e pelo Cristiano, que são seus sobrinhos. Também pede a Deus para abençoar todas as pessoas que sofrem de alguma dependência química ou qualquer outro vício, né? A nossa irmã Letícia pede oração pela sua família e pelo fim da pandemia. A dona Carmen Vega pede oração pela sua família. E a Letícia, falou aqui, a Suzana é nora do pastor Gilberto. Então, seja bem-vinda, viu, Suzana? Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. E a Catarina é a netinha do pastor Gilberto, da nossa
pastor Gilberto foi pastor aqui em Blumenau. Então vamos lá, vamos orar por esses pedidos. Senhor, nós intercedemos nesse momento pela vida da tia Fi, do Chico. Abençoe também, ó Pai, a Cláudia, que a saúde dela seja restabelecida. Abençoe também, ó Deus, toda a família da Aline, toda a minha família. Abençoe, ó Pai, o Robson, a Lohane, a Nicole. Cuida deles, ó Pai. Em especial, Senhor, que a tua graça e teu amor alcance a Cláudia, que ela fique bem, para a honra e glória do Senhor. Abençoe toda a família da Aline também, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades, livrando-os de todo o mal. Pai, nós intercedemos pela vida da Suzana, do seu esposo, em especial pela vida da Catarina, esta pequenina, ó Pai, com suspeita de hipertiroidismo. Deus eterno, guarda a vida da Catarina, colocamos ela diante de Ti, suplicando a Tua bênção, e que ela cresça, ó Pai, com saúde, com sabedoria, nos caminhos do Senhor, seja grande motivo de alegria, ó Pai, para Suzana e para toda a sua família, seja abençoado, ó Pai, também. E Deus, colocamos nas Tuas mãos esses exames que ela fez, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, nós pedimos pela vida do seu Omar, pela vida da dona Carmen, por toda a família deles aqui no Brasil, também no Chile, implorando, ó Pai, que o Senhor os livre de todo mal, os guarde, supra todas as suas necessidades. Pai, pedimos pela vida do Ricardo, colocamos ele diante do Senhor, o Senhor conhece o seu coração, sabe das suas necessidades, sabe do que ele precisa do Senhor, e eu peço, ó Pai, que o Senhor cuide do Ricardo, que o Senhor o abençoe, que o Senhor guarde-o, livrando-o de todo o mal. Pai eterno, toma o teu servo nas tuas mãos, dando instrução, dando caminho, dando sabedoria do alto sobre a vida dele e de todos os seus familiares. Pai, intercedemos pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, suplicamos pela vida do seu tio João Antônio, continua internado, pedimos pela vida da Cristina, do Cristiano, sobrinhos do Osni. Pai eterno, toma todos os familiares do Osni nas tuas mãos, ó Deus, e cure-os, restaura a saúde deles, ó Pai. Senhor, nós intercedemos também por todos que sofrem por qualquer tipo de dependência. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, seja dependência química, o que for, ó Pai. Que a tua graça, o teu imenso amor, o teu poder libertador, ó Pai, livre as pessoas que sofrem desta prisão tão difícil. Tenha misericórdia, ó Pai. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Letícia, pela vida do presbítero Ricardo, de todos os seus familiares, suplicando a Ti também o fim desta pandemia. Pai eterno, tenha misericórdia da nossa nação, do mundo todo que sofre. Dê sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores, para que nós tenhamos logo em breve uma vacina eficiente, eficaz. Pai, tenha misericórdia do mundo nesse momento que estamos tão fragilizados e precisamos tanto de Ti. Senhor, nós pedimos pela vida do Osmar, da Ruth, de toda a sua família. Suplicamos em especial pela vida do Carlos, irmão do Osmar, pedindo a tua bênção, o teu cuidado. Pai eterno, o Senhor sabe da necessidade do teu servo, colocamos ele nas tuas mãos, suplicando as tuas bênçãos. Senhor, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui conosco. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida deles e delas, derramando do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção. Pai eterno, que o Senhor os acolha e supra todas as suas necessidades. Guarda-os de todo o mal. E ser misericordioso com cada irmão, cada irmã aqui presente, com todos que assistirão depois também. Que o teu amor os acompanhe nesse tempo difícil de pandemia, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos mandar os nossos abraços. Boa noite ao presbítero Flávio André, a sua esposa, a doutora Fernanda. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adir. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Uma noite abençoada. Boa noite, Vandaimo. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Vandaimo, nosso amigão, né? Deus abençoe muito, viu, Vandaimo? Feliz com a tua participação conosco. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Deus lhe abençoe muito. A Letícia já viu como que eu estou elegante hoje, né, Letícia? De antemão aí você teve uma prévia. Boa noite, o João Veríssimo. O João é o vizinho, né? Ô, João, Deus te abençoe. Boa noite para ti. Boa noite para Tamires, para Júlia, para Maria. Ontem o João dirigiu o momento de cântico, né? Foi um tempo abençoado. Muito obrigado, viu, João? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Laura. Boa noite, Priscila. Fabrício que tem nos abençoado também com os louvores, né? O Fabrício é o nosso líder aqui da equipe de cânticos. Deus abençoe, viu, Fabrício? Sempre bênção do Senhor. Muito obrigado pelas lives, pela devocional que você faz também nas transmissões. É bênção para as nossas vidas, tá? Então, muito obrigado e uma noite abençoadíssima para vocês aí. Boa noite, Ivone. Boa noite, Homero. Boa noite, Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Wellington. Boa noite, Camila, né? A esposa do Wellington é Camila, eu tenho a cabeça minha é esquecida, tá? Eu já falei, né? Mas do estudo que eu li hoje fala que quem é esquecido é que tem cabeça boa. Então, boa noite, Wellington. Eu não sei quem que é reverendo, rapaz, mas boa noite aí. Que Deus é reverendo, o pai do Wellington é reverendo, né? O pastor lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Joinville. Então, um abração, viu, Wellington? Deus lhe abençoe muito. E não jogue stop com o Wellington, sabe? Stop de caderno, stop de computador. É impossível ganhar dele. Ele tem 3, 4 assessores que fica procurando no Google as respostas, aí não tem como você ganhar do Wellington. É terrível brincar com ele desses joguinhos aí. Então, boa noite, Wellington. Um abração para ti. Boa noite, Andressa Cibulski. Seja muito bem-vinda, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Uma noite abençoadíssima para ti também, para toda a sua família. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, nossa irmã Valéria. Que Deus lhes abençoe muito. Muita saudade de vocês, tá? Boa noite, Raquel. Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a família. Saudades também. A Raquel, nossa presidente aqui das mulheres, né? Saudade das atividades. Boa noite, Sirlene. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Dulceleia Pereira, né? Dulceleia é nossa irmã de Itapema, sempre assiste às nossas lives. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Um grande abraço. E quando acabar essa pandemia, nós vamos aí em Itapema para conhecer a senhora, viu, dona Dulceleia? Vamos por volta do meio-dia, mas aí não é só coincidência de horário, não é por causa que é hora de almoço, não, só pode ficar tranquilo. E pode ficar tranquilo também que eu não como peixe. É comer peixe que é caro. Eu não como peixe. Então, o pessoal, beleza, fazer almoço para mim, peixe é caro e eu não como peixe, rapaz. Agora, ovo frito, falar para você, cemitério de frango, né? A gente come muito ovo. Boa noite, seu Osias Costa, que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, um abração para o senhor, para a esposa, aí em Rio dos Cedros. Boa noite, Roselene Pereira, nossa irmã de Brusque, né, que acompanhou a live ontem também. Que Deus lhe abençoe, obrigado pela companhia. Boa noite, Aline, que está ali no sofá assistindo. Boa noite, Marlene Vieira, que Deus lhe abençoe, um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Dona Carmen, boa noite, seu Omar, que Deus lhes abençoe muito, obrigado pela companhia. Boa noite, Diomar, a Diomar, amiga do Max, né, que nos assiste lá de São Paulo. Que Deus abençoe, viu, Diomar? Um abração para ti, muito obrigado pela companhia. Boa noite, Everton Butski, que Deus lhe abençoe, mande um grande abraço à tua irmã, ao teu pai, ao seu Jonas, né? Muito obrigado mesmo pela companhia, Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Suzana Amaro, né? Nora do pastor Gilberto, que nos assiste lá de Manaus. Longe, hein?
Uia, longe mesmo, então tá no norte mesmo, né? Que Deus abençoe muito, viu, Suzana? Um abração para ti, para toda a família. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rose Andrade. Um abração para ti. Deus lhe abençoe. Boa noite, Gisele. Boa noite, Eliane. Que Deus lhes abençoe muito. Um forte abraço. Se você gosta de comer massa, macarrão, nhoque, talharim, enfim, né? Torté, caseiro, é coisa, massa de verdade, feita em casa, igual da Itália, coisa fina, da nona, né? Fala com a Gisele, tá? As coisas que ela faz assim é maravilhosa, assim. Então, Gisele exímia na cozinha italiana, nas massas, massa fresca, caseira e de um gosto que não tem igual. Então, só falar com a Gisele que é muito bom mesmo, tá? Eu tenho que comer 5 saquinhos daquele lá de nhoque para encher, né? Que é muito bom. Boa noite, Neuraci Pereira. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço para ti e para a família. Boa noite, Ricardo. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rogério. Boa noite, Felipe. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço, tá? Uma noite abençoadíssima para vocês aí. Mandar um abração também para a amiga da Letícia, Maria de Lourdes. Maria, Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Um grande abraço para ti, tá? Deus lhe abençoe muito. Tenha uma noite abençoadíssima. Boa noite, Osmar. Eu acho tão chique o sobrenome do Osmar Kaufmann, né? Você não acha chique? Eu acho muito chique. Então, boa noite, viu, Diácono Osmar? Um abração para ti, para a Ruth, para toda a família. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Débora Frank. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Obrigado por assistir a nossa live. Um grande abraço para ti, para toda a família. Tá? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Anne Caroline. Boa noite, Alisson. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia aqui na nossa live. Um grande abraço. Uma noite abençoadíssima. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome aí, Aline? Tá. Mandar um abraço para a irmã Antônia, que também nos assiste. Eu sei que ela assiste, ela curte o vídeo, assiste, às vezes não comenta. Um abração, viu, irmã Antônia? Saudade de você. Deus lhe abençoe muito. E a dona Iraildes, que assiste também os nossos vídeos, né? Que Deus abençoe muito. A você que assiste depois no YouTube, a você que assiste aqui depois no Facebook, também que Deus lhe abençoe muito. Voltamos amanhã, às 19h30, com o Momento de Canção, e às 20 horas, com a continuação do nosso estudo em Atos. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então, até amanhã, às 19h30, com as canções, e depois, às 20 horas, com a continuação do estudo em Atos. Boa noite a todos e a todas.